Ao iniciarmos estes estudos, elevemos nosso coração, nossos melhores sentimentos a Deus, a Jesus, e solicitando ao Mestre querido, Mestre Nazareno, que nos envolva, que nos dê a possibilidade de estarmos reproduzindo com fidelidade máxima que consigamos os seus ensinos, as suas ideias, os seus sentimentos. Que os nossos anjos da guarda nos intuam, nos possibilitem aportar recursos de otimismo, recursos de saúde do espírito e do corpo, de lógica, de bom senso, de responsabilidade diante do Evangelho e diante da obra gigantesca que é a doutrina dos Espíritos. Muito obrigado. Estimados ouvintes, amigos espíritas, amigos não espíritas, em especial ao Centro Espírita Casa da Redenção Francisco Xavier, ao qual recebemos com alegria o convite deste apoio que nos é aberto nesse momento, deste espaço amigo, ao qual fazemos parceria com o grupo de estudos espíritas Herculano Pires. Para nós é uma alegria essa oportunidade, para nós é, sem sombra de dúvida, um desafio. Que consigamos, então, nesses minutos que se seguem, de fato, darmos uma contribuição na obra gigantesca de Jesus e de Allan Kardec. Iniciamos a exposição trazendo à mente alguns raciocínios simples, mas de grandes dimensões. Nós falamos de Jesus, falamos de Kardec, e é bem verdade, não queremos pessoalizar tamanha grandeza de doutrina em nomes ou em imagens fictícias. A nossa intenção é justamente o entendimento da grandeza destas doutrinas, da grandeza destas mensagens que ultrapassam tempos e que, em outras palavras, que são incontestavelmente indestrutíveis. Então, falaremos da doutrina dos Espíritos linkada ao Evangelho de uma forma mais simples possível. É fato que a dificuldade de resumo de tamanha grandeza nos dificulte o intento e o sucesso do trabalho e a exposição. Gratos somos pela oportunidade de nos transformarmos em ferramentas de divulgação e do fruto do nosso coração e de nossa dedicação brotam, sem dúvida, qualidades que não são só nossas e, muito ao contrário, são qualidades que nos vêm aportada, como falamos na prece inicial, de mentes e corações muito mais preparados do que o nosso. Vamos falar sobre o dever. E o dever nesta questão é o dever que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, numa passagem de Lázaro, o amigo de Jesus, e que também está intrinsecamente impregnada positivamente em todos os sentimentos do Cristo, em todas as suas ações, em todas os seus esforços e atitudes. Mas esse dever que a gente está tentando já esboçar, ele não se resume a nenhum tipo de, vamos dizer assim, de premissa obrigatória ou ainda de análise de um pieguismo salvacionista. Não, é muito ao contrário. Nessa questão que estamos expondo sobre o dever, ela já é uma conquista da alma, ela já é, ou vem a ser, o já é óbvio, é o fruto de um trabalho de cada ser humano, é uma conquista pessoal.
vem a ser a honestidade das questões que a gente enfrenta pelo caminho, dos desafios, dos dilemas, enfim, das tempestades. Quando aqui nos referimos como honestidade, como dever de ética, não é no nosso achismo pessoal, não é na nossa intenção de fazer ou deixar de fazer, mas tem que estar referenciado em algo superior ao nosso estado evolutivo. Daí que referências que iluminam a humanidade, como Cristo e como tantas outras, são de suma importância para se tornarem faróis a nos iluminarem em noites escuras e desafios gigantescos no decorrer da nossa experiência na Terra. É bom notarmos que o dever, então, ele já vai estar associado intrinsecamente, como falamos, a uma ética ou a uma moral. E essa questão da moral também ela é um pouco confusa para muitos, porque a gente ainda tem o vício, né, de repetição. Então não nos interessa aqui, por exemplo, a análise da moral como um fator social, como algo externo, ou como etiqueta, como rótulo. Não falamos aqui do verniz social. Isso não importa. Não é disso que a gente está falando. A gente fala nesse momento, estamos falando nesse momento sobre uma moral endógena, ou seja, uma moral que está dentro de cada um de nós, uma ética que está dentro de cada um de nós, uma consciência interna, interior, né? A famosa voz da consciência, é disso que a gente está falando. E construir então uma estrutura ético-moral que tente pelo menos buscar uma equação, uma harmonia com a proposta de Jesus e a proposta da falange do Espírito da Verdade, que consta na doutrina dos Espíritos, é sem sombra de dúvidas um grande desafio para aqueles que querem vencer, obviamente, a si mesmo nas suas questões mais, vamos dizer assim, fragilizadas, mais, vamos dizer assim, viciadas. Então passa a ser um convite de otimismo, um convite de autonomia, de responsabilidade, um convite de mudança. Então, tanto Lázaro como Jesus, como outros espíritos e outras mentes encarnadas e desencarnadas que vão estar nos dando estes e alguns direcionamentos, a gente vai notar que não basta repetição, não basta a fala bonita, não basta o conceito lustrado e entendido, se não for ligado este conceito, este entendimento do cérebro ao coração. Não basta. Então não vai ter valor se o cérebro ficar pensando e o coração não agir, não tomar nenhuma atitude. Então, o nosso testemunho de homens religiosos, espiritualistas, de homens ateus e cientistas, agnósticos, enfim, da humanidade é, de fato, buscar a honestidade de consciência, no máximo que a gente consiga de fidelidade, não com o nosso ponto de vista, que também em determinado momento
na sua grande maioria, é respeitável, sem sombra de dúvidas, e tem seu valor. Mas veja que no momento que começamos reflexões sobre o Evangelho, de reflexões sobre o humanismo, a humanidade, a gente não pode ficar no acho, no eu penso do individualismo. A ideia, o ideal é sempre dentro de um coletivo, é sempre dentro de uma sociedade, é sempre dentro das leis criadas e estruturadas no reino de Deus, para todos e não para alguns. Jesus, penso eu, espera muito mais de nós. A humanidade espera muito mais de nós. Nossos familiares esperam muito mais de nós. Dentro de uma sociedade há de se fazer mais e melhor. De fato, isso não é nenhuma punição, de fato não é nenhum julgamento, não, de fato não é nenhuma tortura. Aqui não vamos entender nenhum tipo de sofrência como iluminação, muito distante disso. Também não vamos entender como fora da realidade das nossas possibilidades. E menos ainda como cobrança ou como imposição ou como qualquer outro tipo de missão sobrenatural. Bem ao contrário, nós podemos ter essa possibilidade de busca consciencial. Mas quero aqui então ir finalizando, trazendo o otimismo que é necessário do processo. Essas questões de avaliação e de meditação também fazem parte de um contexto maior. Que nossas consciências e nossos esforços perseverem sempre em dias melhores, em situações outras que não sejam essas fragilidade. Nos postando com esperança, com dedicação, com humildade, com simplicidade, as coisas vão acontecendo para o seu melhor, vão se somando. A questão também é que não podemos ser ingênuos e esperarmos que tudo caia do céu. Então, buscar Jesus, buscar o Cristo, buscar o Consolador prometido, buscar a luz, que é a ciência do próprio Cristo, que é a ciência da natureza, as leis naturais do reino de Deus, consiste não só em atos repetitórios, em argumentos decorados, verborragias que nos distanciam do Cristo e que entronizam o nosso ego pessoal. De nada ou de muito pouco adianta se tudo isso ficar engessado em cérebros lustrados. Não adianta se não colocarmos estas benesses, estas luzes, esses conhecimentos em favor de uma humanidade melhor, de uma humanidade mais pacífica, de uma humanidade mais educada, de uma humanidade para aqueles que abraçaram esta ideia cristã mais amorosa. Neste e em muitos momentos, Jesus, outros grandes pensadores, a própria doutrina espírita, Kardec e tantos outros, nos fazem uma diferença incrível positivamente. Porque se nós estamos em busca de uma solução fácil, de um atalho, se estamos, enfim, querendo jogar passivamente e por longo tempo numa espécie de
indolência ou numa espécie de trapaça, obviamente nós não estamos no caminho correto, seguindo com Jesus e seguindo na doutrina dos Espíritos. E que Jesus possa nos iluminar, que a ciência do seu amor possa iluminar também os cientistas, também os filósofos, também os pensadores, e que essa prece de encerramento, que nós possamos vibrar junto às equipes encarnadas e desencarnadas que atuam nos hospitais, que atuam nos presídios, que atuam nos governos, nos manicômios, que atuam nas ruas. Então, Senhor, na vastidão do Teu reino, que é de amor, distante das vaidades, distantes dos poderes efêmeros, que a Tua luz, Senhor, nos envolva e a Tua proteção, Senhor, nos aporte dias melhores, com saúde e com alegrias. Muito obrigado.